Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Sou Alex, amigo de vocês, aqui ao vivo no Facebook e também depois será gravado depois da gravação será postado no Rumble e no Substack. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vai estar assistindo aí o meu programa. O programa do nosso Deus. Programa Palavra Viva. Então, sejam todos muito bem-vindos. Fique aí, não saia. Hoje nós vamos fazer a leitura da Bíblia no capítulo. Esse vai ser o terceiro vídeo, capítulo 7, 8 e 9 do livro. Tive um problema aí, tenho que refazer. Eu, na verdade, estou refazendo esse vídeo. Eu perdi o vídeo dessa série, acabei fazendo o vídeo 4 e perdi o vídeo 3, então eu estou refazendo e vou fazer numa qualidade um pouquinho melhor. Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fica aí, não saiam daí, tá? Porque hoje nós vamos estar dando continuidade na nossa leitura, né? Hoje a dedicação do tempo. Vamos trabalhar no capítulo 7, capítulo 8, né, na dedicação do tempo e ao fazer o tempo. Então, vamos estar trabalhando hoje na dedicação do tempo. Então, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 aqui da nossa leitura expositiva. Lembrando que essa leitura é feita na Bíblia Filamente. Meu nome é Alex, aqui do canal Palavra do Avivamento. Se inscreva no canal usando a Bíblia Filamente, Bíblia Nova Versão Transformadora. Então essa Bíblia é maravilhosa, uma Bíblia de estudo que tem nela, né, tem Bíblia devocional, Bíblia multimídia, Bíblia de estudo, Bíblia impressa, letra grande, que é a Bíblia que está impressa aqui. E depois que você baixar a Bíblia, que ela tem o aplicativo, acompanha os modelos aqui, tem roxo, tem preto e tem capa cor de couro. Essa Bíblia expositiva, ela vem com QR Code que você lê, para você ter acesso ao programa no seu celular, no app. Você tem um aplicativo, e no aplicativo você vai, cada página que você vai ler, você aponta a câmera para o número da página, e aqui no número da página você tem acesso a todo o esboço de todo estudo relacionado a cada página e os capítulos que correspondem à página. Então você tem um aplicativo para o seu smartphone, para o seu tablet e no computador, caso você instale o emulador. Então a gente está lendo a Bíblia Nova Versão Transformadora, Bíblia Filamente. Então fica aí comigo, nós vamos orar e vamos dar início à nossa leitura da Palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar para dar início à nossa leitura da Palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor, pela tua graça maravilhosa, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, me ajuda, Senhor, a estar concentrado, a estar preparado para mais essa leitura hoje, dia 20, hoje, Senhor, hoje é, deixa eu ver aqui, pessoal, dia 29/9, Senhor, nos ajude, que o Senhor abençoe esse programa Palavra Viva, a gente possa ter um programa dedicado ao louvor e glória do teu nome.
porque não há outro Deus tão maravilhoso como o Senhor nosso Deus. Derrama da tua graça, da tua bênção sobre esse programa. Não deixe, Senhor, faltar nada na mesa daqueles que precisam, daqueles que não tomaram café, que o Senhor ajude. Derrama das tuas bênçãos. Também quem está assistindo ao vivo agora pelo Facebook. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está assistindo agora pelo Facebook. Cada um que assiste esse programa seja abençoado, para que as pessoas possam estar vivendo e se movendo de acordo com a tua vontade, Senhor Deus. Abençoe, Senhor, esse programa. Abençoe o programa Palavra Viva. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que vai assistir. Todos aqueles que estão em todo esse Brasil, estão no hospital, estão no leite, onde não há mais esperança de vida. Mas o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a certeza de que temos vida e vida eterna em Ti, Senhor Jesus. Então nos ajude a compreender e entender tudo aquilo que o Senhor tem revelado através da Tua Palavra. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 de 1 Reis. E aqui é onde o templo do Senhor será feito e realizado. Salomão, Irão e todo o povo de Israel construíram um templo, uma casa, um local em memória ao Teu nome, onde a Arca da Aliança ficou até Israel ser invadido, Jerusalém ser invadido por Nabucodonosor, e a arca some e desaparece, ninguém mais sabe onde ela está. Então, Senhor Deus, abençoa, Senhor, esse programa, abençoa esse momento, abençoa a vida de cada um que vai assistir agora, para a louvor e glória do Teu nome. Amém e amém. Então fica aí, não sai daí, fica comigo, que você vai estar assistindo junto comigo aqui a leitura expositiva da Palavra de Deus aqui no nosso programa Palavra Viva. Programa voltado para a leitura expositiva e entendimento da Palavra de Deus, o qual não teremos um avivamento em nosso país, em nossa nação e dentro das nossas igrejas, caso você não comece a ler expositivamente a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então venha comigo nessa leitura maravilhosa da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, para que assim você entenda os acontecimentos que vão ensejar na vinda e na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o qual é descendente direto de Davi, descendente de Salomão. Então vamos para a nossa leitura expositiva da Bíblia. A Bíblia vai estar aqui do lado e você acompanha comigo essa leitura maravilhosa da palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, venha estar comigo aqui nessa leitura, onde vamos ler a palavra do nosso Deus, e você fique atento a essa leitura. Parece que saiu do local aqui, mas deixa eu acertar aqui a posição, que é a posição que deve ficar. Sair fora aqui, não é aqui. Estou mudando a posição do vídeo aqui, mas não é a posição do vídeo, é aqui. É aqui. É aqui. Então, é isso aqui que está acontecendo. Esse é o vídeo 3 de 1 Reis. Vamos para a nossa leitura, vídeo 3 de 1 Reis. E é o capítulo 7, 8 e 9, a consagração do templo e o ultimato de Deus a Salomão. Então essa
é a consagração do templo ao Senhor. Então, acompanhe comigo na leitura, aqui na leitura expositiva da palavra de Deus. Vamos ler então aqui. Leia junto comigo e acompanhe na leitura. A consagração do templo e o ultimato de Deus a Salomão. Deixa eu só melhorar. O templo e a glória de Deus. 1 Reis 7. Os capítulos 7, 8 e 9 do livro de 1 Reis narram o apogeu do reinado de Salomão e a culminação de seu grande projeto, a construção do templo em Jerusalém. Esse capítulo se concentram na finalização, dedicação e na resposta de Deus a essa grandiosa obra. Capítulo 7, a conclusão da obra. Esse capítulo detalha a finalização do templo e a construção de outros palácios importantes depois de 7 anos, construindo a casa de Deus. Salomão leva mais 13 anos para erguer seu próprio palácio, além de outras estruturas, como o salão do trono, o salão da floresta do Líbano. O texto descreve com minúcia as riscas, decorações e os utensílios de bronze e ouro feitos por Irão, um artesão de Tiro. A magnificência desses objetos, como as 2 colunas gigantes chamadas Jaquim Boaz e o grande tanque de bronze, mostra a dedicação de Salomão em adornar a casa de Deus com o melhor que a riqueza de seu reino podia oferecer. Vamos começar aqui nossa leitura no capítulo 8, né? A dedicação do templo. Capítulo 8, então eu li o capítulo 7, né? Não, concluí. Este é o ponto alto do templo de Salomão, reúne todo Israel. Este é o ponto alto do templo. Salomão reúne todo o povo de Israel para a cerimônia de dedicação. Os sacerdotes trazem a arca da aliança para o Santo dos Santos, a parte mais sagrada do templo. Nesse momento, a glória do Senhor enche todo o templo, uma demonstração visível da presença de Deus. A glória do Senhor enche o templo, tão intensa que os sacerdotes não conseguem ficar em pé. Em seguida, Salomão faz uma oração de dedicação. Ele reconhece a grandeza de Deus e a fidelidade de suas promessas a Davi. Intercede por todo o povo. A oração é notável por sua abrangência, pedindo que Deus ouça a súplica dos israelitas, seja em tempo de guerra, fome, seca ou quando se arrependerem de seus pecados. Salomão pede a Deus que olhe para o templo como o lugar onde suas orações serão ouvidas. No final da oração, Deus envia fogo do céu para consumir o holocausto, e a glória do Senhor enche o templo mais uma vez, confirmando sua aceitação da obra. Aí o capítulo 9, a aliança e a demonstração. Nesse capítulo, Deus se manifesta a Salomão pela segunda vez. Ele confirma que ouviu a oração de dedicação e santificou o templo para que seu nome estivesse ali para sempre. No entanto, a bênção vem com uma advertência clara. O futuro do templo e da dinastia de Salomão depende da obediência. Deus faz uma aliança condicional com Salomão. Se ele e seus descendentes andarem em retidão, a dinastia de Davi será mantida. Contudo, se eles se desviarem e adorarem outros deuses, Deus ameaça não apenas cortar Israel, mas também destruir o templo, que seria entregue como um exemplo de desolação para as nações. O capítulo termina com a dedicação dos empreendimentos de Salomão, concluindo com as cidades que ele construiu e a frota de navios que ele tinha
que ele tinha, ressaltando sua grande riqueza e seu poder. No entanto, a advertência de Deus serve como um prelúdio do que aconteceria com a nação e com o próprio templo no futuro, se não seguissem os caminhos do Senhor. Os capítulos 7 a 9 mostram o auge da glória de Israel sob Salomão, mas também serve como um lembrete de que essa glória é frágil e depende da fidelidade de Israel. Salomão constrói o palácio. Capítulo 7 de 1 Reis, capítulo 7. Salomão também construiu para si um palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Um dos edifícios que Salomão construiu se chamava Palácio da Floresta do Líbano. Media 45 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13,5 metros de altura. Nele havia 4 fileiras de colunas de cedro, com grandes vigas de cedro assentadas sobre as colunas. O teto do salão era de cedro e ficava acima das vigas, que eram sustentadas por colunas. Havia 45 vigas dispostas em 3 fileiras, com 15 vigas em cada um. Em cada lado do longo salão havia 3 fileiras de janelas, uma de frente para a outra. Todas as portas e suas vergas tinham batentes retangulares e eram dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra. Salomão também construiu o Salão das Colunas, que media 22,5 metros de comprimento e 3,5 metros de largura. Tinha na frente uma varanda com colunas e uma cobertura acima dela. Salomão construiu ainda a Sala do Trono, conhecida como Salão do Julgamento, onde se assentava para ouvir as questões e serem julgadas. A sala era revestida de madeira de cedro, desde o piso até o teto. A residência onde ele morava ficava em torno de um pátio atrás do salão. Atrás do salão e do julgamento, e era construída da mesma forma. Ele também construiu uma residência semelhante para a filha do faraó, com quem havia se casado. Todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedra de alta qualidade, cortada na medida exata de todos os lados do alicerce até o beiral do telhado, desde o lado externo até o grande pátio. Algumas das grandes pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3,5 metros. Por cima dos alicerces foram colocados blocos de pedra de alta qualidade, cortados sob medida, e vigas de cedro. As paredes do grande pátio foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras cortadas, como as paredes do pátio interno do templo do Senhor, com sua sala de entrada. Os utensílios do templo. O rei Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Irão. Ele era israelita por parte de mãe, uma viúva da tribo de Neftali, e seu pai, originário de Tiro, havia sido artífice em bronze. Irão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra em bronze e viu realizar todo o trabalho com metais para o rei Salomão. Irão fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8,1 metros de altura e 5,4 metros de circunferência. Para o alto das colunas, fundiu capitéis de bronze, com 2,5 metros de altura cada um. Cada capitel era enfeitado com 7 conjuntos de correntes entrelaçadas.
Para enfeitar os capitéis no alto das colunas, fez 2 fileiras de romãs ao redor. Desses conjuntos decorrentes, e fez 2 fileiras de romãs ao redor desses conjuntos decorrentes. Os capitéis no alto das colunas da sala de entrada tinham forma de lírios e mediam 1,8 metros de altura. Nos capitéis das 2 colunas havia 200 romãs dispostas em 2 fileiras, perto da superfície arredondada e do conjunto de correntes entrelaçadas. Irão colocou as colunas na entrada do templo, uma à direita e outra à esquerda. A que estava à direita deu o nome de Jaquim, e a outra à esquerda deu o nome de Boaz. Os capitéis no alto das colunas tinham a forma de lírios, e assim foi terminada a obra das colunas. Depois Irão fundiu um grande tanque redondo que chamaram de mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda a outra e 2,5 metros de profundidade e de 3,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda tinha ao seu redor 2 fileiras de frutos decorativos. Havia cerca de 20 frutos por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora. 3 voltados para o norte, 3 voltados para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura. A sua borda se projetava para fora, como uma taça, semelhante a um lírio. Tinham capacidade para cerca de 42 mil litros de água. Irão também fez 10 bases móveis de bronze para levar água. Cada uma media 1,58 metros de comprimento e 1,58 metros de largura e 1,58 metros de altura. Foram construídos com painéis laterais presos com travessões. Tanto os painéis como os travessões eram enfeitados com entalhes de leões, 2 leões, bois e querubins acima e abaixo dos leões, e bois haviam dos leões e bois. Havia guirlandas decorativas. Cada uma das bases tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze nos cantos das bases. Havia suportes para as pias de bronze. Os suportes eram decorados de cada lado, com entalhes de guirlandas. Na parte superior de cada base havia um encaixe redondo para a bacia. Projetava-se 45 centímetros acima da parte superior da base, como um pedestal redondo, e sua abertura tinha 67 centímetros de um lado ao outro. Do lado de fora era enfeitada com entalhes de guirlanda. Os painéis das bases eram quadrados e não redondos. Sob os painéis ficavam as 4 rodas ligadas aos eixos que haviam sido fundidos como parte das bases. As rodas tinham 67,5 metros, 5 centímetros de diâmetro, e eram semelhantes às rodas de carro de guerra. Os eixos, aros e cubos das rodas eram todos de bronze fundido. Em cada um dos 4 cantos da base havia alças, que também eram fundidas como parte da estrutura. Em volta da base superior de cada base havia uma borda com 22,5 centímetros de largura. Os suportes nos cantos e os painéis laterais eram fundidos com a base, como se fosse uma só peça. Entalhes de querubins, leões e palmeiras enfeitavam os painéis e o suporte nos cantos em todos os espaços disponíveis, e havia guirlanda ao redor de tudo. As 10 bases tinham todas o mesmo tamanho e foram feitas iguais, cada uma fundida ao mesmo molde. Irão também
Fez 10 pias menores de bronze, uma para cada base móvel. Cada pia media 1,58 metros de diâmetro e tinha capacidade para cerca de 840 litros de água. Ele colocou 5 bases do lado sul do templo e 5 do lado norte. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim Irão terminou tudo o que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes nos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as 10 bases móveis para levar água com as 10 pias, o mar e os 12 bois abaixo dele, os baldes das cinzas, as pás e as tigelas. Irão fez todo esse projeto de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fosse fundido em moldes de barro no vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão não pesou todos esses objetos, porque eram muitos. O peso do bronze não pode ser medido. Salomão também fez toda a mobília do templo do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro para os pães da presença, os candelabros de ouro maciço, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo, em frente ao lugar santíssimo. Os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos de ouro. Os baldes pequenos, os cortadores de pavios, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço. As dobradiças das portas de entrada para o lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestido com ouro. Assim o rei Salomão concluiu toda a sua obra do templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo do Senhor. O transporte da arca para o templo. Agora vamos ver o transporte da arca para o templo. Capítulo 8. Depois de descrever tudo isso, toda essa descrição aqui é necessária, porque isso revela como o templo do Senhor ele foi ornamentado com esses objetos feitos, representando aquilo que era no Jardim do Éden. Então o templo do Senhor é uma miniatura do que é o Jardim do Éden para o povo de Israel. Quando vissem o templo e vissem toda a maravilha do templo, eles se lembrassem de que existe um jardim, de que existe um lugar lindo, perfeito, que vai ser a transformação desse mundo num reino milenar, onde Jesus Cristo reinará por 1000 anos, num governo absolutista, numa teocracia onde Jesus será o rei, em Jerusalém, no templo, e ele reinará perpetuamente por 1000 anos, e assim a terra voltará a ser de novo como no Jardim do Éden do Senhor. Então todo esse templo do Senhor é uma miniatura do Jardim do Éden, que é aquilo que Israel deveria olhar para frente e buscar em seu coração, que foi isso que Abraão esperava, uma cidade santa, uma Jerusalém santa que descia do céu. Então essa Jerusalém santa e perfeita será instituída durante o milênio aqui nessa terra. Então aqui é apenas um deslumbre daquilo que vai ser o reino de Deus na terra. Em seguida Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes da tribo, o chefe das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante a festa das cabanas.
celebrada no mês de Etanim, o 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tanto sacrifício de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lado do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seu serviço, pois a presença gloriosa do Senhor encheu todo o templo do Senhor. Então Salomão orou: ó Senhor, tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel, que estava de pé diante dele, e abençoou o povo. Em seguida orou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai, Davi, pois lhe disse, desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi uma cidade da tribo de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre meu povo Israel. Salomão disse: meu pai, Davi, queria construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: suas intenções de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essas tarefas não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Construí esse templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e preparei nele um lugar para a arca que contém a aliança que o Senhor fez com nossos antepassados quando os tirou do Egito. Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a comunidade de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou: ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a tua aliança e mostra amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Fizeste essa promessa com a tua própria boca, e hoje a cumpriste com as tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando lhe disseste: se seus descendentes viverem como devem e me seguirem finalmente, como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos dos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve a minha oração e minha súplica, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração do teu servo, que seu servo te faz hoje. Guarda noite e dia este templo,
o lugar do qual disseste: meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve a súplica de teu servo e de Israel, teu povo, quando orarmos voltado para este lugar. Sim, ouve-nos dos céus onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra outra pessoa, e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste tempo, ouve dos céus e julga entre teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo o inocente, cada um conforme merecer. Se o teu povo, Israel, for derrotado por seus inimigos porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar o nome e orar neste tempo, ouve dos céus, perdoa o pecado do teu povo Israel e traz-no de volta para esta terra, que deste a seus antepassados. Se o céu se fechar e não houver chuva porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados a este tempo, invocarem o teu nome e se afastarem de seus pecados, porque tu os castigaste, ouve dos céus e perdoa os pecados de teu servo, o teu povo Israel. Ensina-os a seguir o caminho certo e envia chuva à terra que deste por herança a teu povo. Se houver fome na terra, ou peste ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos de teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer. Se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas aflições com as mãos levantadas para este tempo, ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim eles te temerão enquanto viverem na terra que deste aos nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo Israel ouvirão falar de ti, virão de terras distantes por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem voltados para este tempo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim todos os povos da terra conhecerão o teu nome e te temerão como faz teu povo, Israel. Também saberão que neste tempo que construí, teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares a fim de lutar contra seus inimigos, e se orarem ao Senhor voltado para essa cidade que escolheste e para este templo que construiu, em honra ao teu nome, ouve dos céus suas orações, defende sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles e tu permitirás que seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para outras terras, próxima ou distante. Se caírem em si nessa terra do exílio e se arrependerem, suplicando-te, pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente, e se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seus inimigos, e orarem voltados para a terra que deste a seus antepassados, para esta cidade que escolheste e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus onde habitas suas orações e súplica e defende a causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as ofensas que cometeram contra ti. Faze que seus conquistadores o tratem com misericórdia, pois são teu povo, a tua propriedade especial que libertaste do Egito, numa fornalha de fundir ferro. Olha atentamente para as súplicas do teu povo e para as súplicas do teu povo, Israel. Ouve e responde sempre que clamamos a ti, pois
quando tiraste nossos antepassados do Egito, só soberano, ó soberano Senhor, disseste a teu servo Moisés que separaria Israel de todas as nações da terra para ser tua propriedade especial. A dedicação do templo. Quando Salomão terminou de fazer essas orações de súplica ao Senhor, levantou-se de diante do altar do Senhor, onde havia se ajoelhado com as mãos estendidas para o céu. Ficou em pé, em alta voz, abençoou toda a comunidade de Israel. Louvado seja o Senhor que deu descanso ao seu povo Israel, como prometeu. Nenhuma só das palavras falhou das maravilhosas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés. Que o Senhor, nosso Deus, esteja conosco, assim como foi com nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe, nem nos abandone. Que ele nos dê a disposição de fazer sua vontade e obedecer todos os seus mandamentos, decretos e estatutos que ele deu a nossos antepassados. E que as palavras dessa minha oração, na presença do Senhor, estejam sempre diante dele, dia e noite, para que o Senhor, nosso Deus, defenda a causa de seu povo e de seu servo e de seu povo, Israel, conforme as necessidades de cada dia. Então os povos de toda a terra saberão que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Quanto a vocês, sejam inteiramente fiéis ao Senhor, nosso Deus, e obedeçam sempre os seus decretos e mandamentos, como fazem hoje. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão apresentou ao Senhor uma oferta de paz, 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo de Israel fizeram a dedicação do templo ao Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, em frente ao templo do Senhor. Ali apresentou o holocausto, oferta de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze na presença do Senhor era pequeno demais para tantos holocaustos. Oferta de cereal e gordura das ofertas de paz. Então Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas na presença do Senhor nosso Deus. Uma grande multidão havia se reunido de lugares distantes como Lebo-Hamate ao norte e o ribeiro do Egito ao sul. A celebração durou no total 14 dias, 7 dias para a dedicação do altar e 7 dias para a festa das cabanas. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado sua bondade a seu servo Davi e a seu povo Israel. A resposta do Senhor a Salomão. Capítulo 9. Agora vamos ver o capítulo 9. Salomão terminou de construir o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo que havia planejado fazer. Então o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi suas orações e súplicas. Consagrei esse templo que você construiu, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Enquanto você se me seguir, quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre, pois fiz esta promessa a seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre se assentará no meu trono de Israel. Sentará no trono de Israel. Mas se você e os seus descendentes me abandonarem, desobedecerem a meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome. E farei de Israel objeto de zombaria e de desprezo entre as nações. E embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados. Perguntarão: por que o Senhor fez coisa tão horrível com esta terra e com este templo?
E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou seus antepassados da terra do Egito e, em lugar dele, adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso o Senhor trouxe sobre eles essa calamidade. O acordo de Salomão com Irão. Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, Salomão deu a Irão, rei de Tiro, 20 cidades da Galiléia. Irão havia fornecido toda a madeira de cedro e de cipreste e todo o ouro que Salomão havia pedido. Contudo, quando Irão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão tinha dado, não ficou satisfeito com elas. Que espécie de cidades são essas, meu irmão? Perguntou ele. Então Irão chamou aquela região de Cabul, como é conhecida até hoje. Irão tinha enviado a Salomão 4.200 kg de ouro, 4.000 pontos de ouro, as muitas realizações de Salomão. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para a construção do templo do Senhor, do palácio real, do aterro e do muro de Jerusalém, além das cidades de Azor, Megido, de Gezer e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer. Matou seus habitantes cananeus, incendiou a cidade e a deu como presente à sua filha quando ela se casou com Salomão. Assim Salomão reconstruiu a cidade de Gezer. Também construiu Bet-Horon, Baixa, Baalat e Tamar, no deserto daquela região. Construiu cidades para servirem como centros de armazenamento e também cidades para seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o lado do reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas: amorreus, hititas, perizeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para o trabalho forçado. E é nessa condição que trabalharam até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para o trabalho forçado. Eles o serviram como soldados, funcionários do governo, oficiais e capitães de seus exércitos, comandantes de carros de guerra e cavaleiros. Nomeou 550 israelitas para supervisionar os trabalhadores de seus vários projetos. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó, da cidade de Davi para o novo palácio que ele havia construído para ela. Depois construiu o aterro. Três vezes por ano Salomão apresentava o holocausto e oferta de paz sobre o altar que havia construído para o Senhor e também queimava incenso perante o Senhor. Assim ele terminou o trabalho de construção do templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, um porto próximo a Elat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Irão enviou uma frota com marinheiros experientes para servirem nas tripulações dos navios, junto com os marinheiros de Salomão. Navegaram a Ofir e trouxeram para Salomão 14.100 kg de ouro. Mundo Cristão, nova versão transformadora. São Paulo, editora Mundo Cristão 2021, página 46, exportado do aplicativo Bíblia Logos. Então aqui se encerra, né, essa leitura da palavra do nosso Deus, e assim Salomão encerra também essa construção, e todos os seus feitos estão aí diante de nós. Então, assim, nós vamos encerrar. Eu vou ver aqui se tem algum vídeo. Eu acho que tem algum vídeo sobre a construção ali no templo de Salomão. Então, vamos ver aqui. Deixa eu puxar aqui a Bíblia, abrir a Bíblia finalmente para passar para vocês o vídeo do templo de
Salomão. Então vamos ver aqui. Deixa eu só abrir aqui, pessoal. Espera aí. Já vamos começar. Bom, pera aí. Aguarda um pouco aí que a gente já vai assistir o... Já achei aqui. Se você pudesse voltar a Jerusalém dos tempos bíblicos, a maior coisa que veria seria o templo. Esse lindo edifício foi projetado pelo rei Davi e construído pelo rei Salomão. Eles acreditavam que era a casa do Deus do universo. Espera, eu pensava que ela fosse no céu. O ponto principal deste templo terreno é que ele é o lugar que se sobrepõe ao lar celestial de Deus. O templo é onde Deus vive e governa toda a criação como rei. Isso é legal. Mas nem mesmo Salomão, que construiu o templo, acreditava que ele pudesse conter o Deus do universo, né? Sim, o edifício era apenas um símbolo, que indicava que toda a criação era o templo de Deus. É disso que se trata a primeira página da Bíblia de Gênesis 1. Sério? Lá diz que a criação é o templo de Deus? Nem precisa dizer, a história toda mostra isso. Em Gênesis 1, Deus cria um mundo ordenado a partir de um deserto escuro, usando palavras em uma série de 7 dias. No 7º dia, a presença de Deus enche a criação quando ele descansa e governa. Da mesma forma, o tabernáculo e depois o templo foram construídos e dedicados em uma série de 7 discursos em 7 dias, depois dos quais o sacerdote ou o rei descansaria e governaria na presença de Deus. Ah, então toda a criação é onde Deus pretende habitar. É como o seu templo. Exatamente. Agora vire a página para Gênesis 2 e temos outro retrato da criação. Este se concentra na Terra. No centro da Terra tem uma região chamada Éden, que em hebraico significa prazer. E no meio do prazer, Deus planta um jardim no qual a humanidade e ele vivem juntos. É por isso que o templo foi inspirado no jardim, cheio de imagens de ouro e flores. A menorá simbolizava a árvore da vida. É o lugar onde Deus habita com seu povo. Entendi. E olha só isso. No templo, os sacerdotes e levitas israelitas tinham que trabalhar e manter o templo na presença de Deus. É exatamente a mesma descrição de trabalho dada à humanidade no Jardim do Éden. Então, esses humanos foram os primeiros sacerdotes. Mas em vez de governar com Deus, eles queriam governar em seus próprios termos e acabam exilados do Jardim-Templo. E como Adão e Eva, os líderes de Israel também queriam governar para si mesmos e também foram exilados. O templo foi destruído e isso os deixou pensando: será que Deus desistiu de Israel? Será que ele vai trazer uma nova criação? Os profetas bíblicos previram o dia em que Deus criaria um novo templo com um novo sacerdócio. É quando a presença de Deus encheria toda a criação. E quando os israelitas retornaram à terra, eles reconstruíram o templo. Mas ele não saiu da forma que os profetas esperavam. Na verdade, os profetas israelitas depois disseram que esse templo estava totalmente corrompido. Então, eles seguem esperando pelo tempo definitivo. E aqui chegamos à história de Jesus. Ele disse que nele a presença e o governo de Deus chegavam ao mundo de uma nova forma. E se apresentou como um novo tipo de sacerdote. Mas Jesus não era um sacerdote e não trabalhava no templo. Certo. Jesus disse que a presença de Deus, seu descanso e governo encheriam o mundo por meio da sua própria vida, morte e ressurreição. Jesus estava afirmando ser o verdadeiro templo e que esse novo templo se expandiria para incluir toda a criação. Essa é uma afirmação importante. E ficou ainda mais. Depois da sua ressurreição, Jesus disse que a presença de Deus viria a habitar entre seus seguidores, para que eles se tornassem mini-templos. Comunidades de pessoas onde Deus descansa e reina. Exatamente. Essa é a visão bíblica da igreja, que é descrita como um templo. Não é um edifício, mas pessoas. Sim, como quando Pedro diz: vocês são pedras vivas construídas como um templo para o Espírito de Deus habitar. Então, no final da história, vemos um novo templo físico. Não exatamente. O que vemos é um templo cósmico renovado, assim como em Gênesis 1.
E essa nova criação não precisa de um edifício como o templo. Porque em Jesus, toda a criação agora é o lugar onde Deus descansa e governa o mundo com seu povo. Pronto. Aí temos, né, falando sobre o templo. O simbolismo e o significado do templo que Salomão dedicou e construiu ao Senhor nosso Deus. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, porque nós vemos na história, podemos compreender na história, que Deus a todo momento ele está se revelando e mostrando para o futuro, que era o povo de Israel, o futuro deles. Para nós já temos o derramado do Espírito Santo e nós somos casa do Espírito Santo de Deus que habita em todos nós. E assim, Deus no passado, através da construção do templo ali que Salomão fez, estava mostrando o futuro do que Deus ia realizar em todos os povos, línguas e nações, em restaurar toda a terra. E isso será completo durante o milênio, né? Lógico, quem é milenista não vai acreditar nisso aí, porque acha que o milênio já está acontecendo. Mas nós que somos, né, milenistas, né, que acreditamos no milênio e cremos no milênio e cremos na dispensação, que é a dispensação da graça, que virá o milênio, que é a dispensação do reino de Cristo, onde ele estabelecerá o seu reino, contrapondo todos esses milênios onde o reino e governo da terra foi entregue a Satanás. Tivemos um pequeno vislumbre do reino de Deus em Israel, mas Israel foi atacado em seu coração, em sua própria vida, e não conseguiram ficar fiéis ao Senhor Deus e adoraram outros deuses e buscaram prestar culto e adoração a estátuas, assim também como hoje há muitos que adoram, né, certas entidades, certos, né, estátuas, né, aí em algumas cidades tem aí, né, algumas estátuas pequenas de senhoras, né, e de supostos santos, aonde são adorados, idolatrados, são feitas suas imagens em miniatura e as pessoas ficam prestando um culto ou uma reverência ou tendo respeito por essas estátuas, achando que aqui dali são uma divindade, é uma pessoa que pode ser prestado a ela louvor, culto, acender vela e tudo mais, quando isso na realidade, né, isso é idolatria, né? Então Israel caiu nessa mesma idolatria, adorando outros deuses, Astarotes, né, adorando Baal, Baalins e depois a gente vai ver mais para frente Salomão no vídeo 4. Então por isso fica aí, se inscreva no meu canal se não é inscrito, que eu vou trazer o vídeo 4 que vai mostrar o que Salomão fez e toda a sua idolatria. E por causa disso Deus vai rasgar e dividir o reino de Salomão, dando a Jeroboão, o servo que trabalhou aqui nas construções, um pedaço, e vai dar outro pedaço ao Roboão, seu filho. Então a gente vai se encerrar por aqui, a gente vai acabar esse vídeo e vamos continuar amanhã. Se der tempo a gente faz, se não der tempo a gente faz na quarta-feira a continuação. Então, para você que vai ficar no YouTube, eu vou deixar 3 vídeos aqui, clica nesses vídeos e até o próximo, se Deus quiser, se assim Ele quiser. E desculpa aí pessoal que passei a semana toda passada sem trazer vídeo, tá com muito trabalho, muito serviço aqui, não deu. Mas hoje eu trouxe esse vídeo e amanhã teremos outro se der. Então Deus abençoe e não deixe de clicar nos vídeos que vão aparecer aqui para vocês.